sobre uma temática bastante delicada, mas só que ratifica o que a gente falou aqui no canal. Lembrando que o Tiago esteve diante do avô morto. Não é alguém que soube da morte. Acho que nem a Débora chegou a ver o pai morto, nem os filhos. O único que viu dos netos, me parece, foi o Tiago. E o único dos filhos, o Davi filho. Então eles têm propriedade para falar, têm credibilidade para falar. O que ocorre? Já vou tentar colocar um trechozinho aí para dizer que ele falou isso, né? Porque senão vão dizer que eu estou mentindo. Então veja bem, o Tiago disse o seguinte, que o avô estava na Serra da Cantareira, lá na Serra, e que ligou para o pai dele, o Davi Miranda Filho. O Davi Miranda Filho provavelmente viria morar em outro lugar, não sabemos. Então o pai do Tiago tentou falar com o pai, ligou novamente, e o pai não respondia. Então ele foi rápido para a serra. Detalhe, o próprio Tiago diz assim, a Ireni estava em São Paulo. Dizem, e ele diz, confirmando isso, como foi dito, que o avô ligou para a Leia perguntando se o trote era verdadeiro. Morreu de trote, então confirmada a notícia que morreu de trote. Saiu na época nos jornais, os fãs têm memória curta, não sei o que acontece. Eles têm que ouvir, às vezes ouvindo eles esquecem. Daqui a 2 dias eles já esquecem que ouviram. Eles só ai, 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 né? Aquela coisa. Bom, eu, sinceramente, não daria certo para ser idolatrado. Esses santos aí com ai, ai, ui, eu já ia já. Esses fãs, né? Fãs. Olha o cenário. Davi Miranda na Serra da Cantareira, Ereni São Paulo. Davi filho devia estar em São Paulo junto com o Tiago. O pai ligou para a Leia ver se tinha problema de trote, se era ela, porque dizia que era uma das filhas, achou que era a Leia ou a Débora. A Leia disse que não era, então foi o Davi filho conversar e o pai não respondia. Chegaram lá, encontraram o Davi Miranda morto, sozinho, na casa dele, na Serra da Cantareira. Os fãs vão dizer, não, mas lá na Serra da Cantareira tinha um estúdio para orar. Por que ele não tinha um estúdio em São Paulo, na casa da Ireni, por exemplo? Não é mais fácil, não dá para fazer um estúdio ali? Ou um estúdio dentro da igreja? Vocês vão dar pitaco de vocês, eu digo os fãs. Mas a realidade é outra. A vertente como o irmão Tenório trouxe, e dentre outros. A verdade é que em breve, creio eu que um dia a família vai confirmar isso, o pai já não vivia mais maritalmente com a própria esposa. E tinha essa dele estar orando, né, que era uma das justificativas. Não, ele está orando lá na casa própria para orar. Puxa, lá na Serra da Cantareira. E o detalhe, era um sábado à noite. Não era tipo assim, ele foi lá à tarde visitar. Outra coisa também a ser dita, um homem de Deus leva a sua mulher. É, um homem de Deus leva a sua mulher. Ou não leva? Eu aprendi assim. Ainda que vá para orar. Não é conveniente um homem ficar sozinho, ainda mais na idade dele, em casa. Ajunta uma coisa com a outra. Mas a cabeça de vocês é uma cabeça, né, eu digo, dos fãs de vento. Aí depois eu sou mentiroso. Então, meus caros, eles confirmaram, ou o Tiago confirmou, que o avô morreu sozinho e a Irene não estava presente. Quer dizer, em outras palavras, o avô estava separado da Irene, morava na Serra da Cantareira, deu mal súbito por conta de um trote, não tinha ninguém ali, ou não estava a esposa exatamente porque ela não morava junto, e pronto. É assim. Meu Deus, mas não é assim não, sou caluniador, não sei o que. E lembrando que eles só vieram falar um pouco sobre essa questão da morte, depois que o meu canal falou exaustivamente, com provas, a declaração do Sérgio Sora, da Leia, das revistas, como foi a morte, do trote, que estava sozinho, que o Davi Miranda Filho foi chamado para ir lá. Só depois disso. E o detalhe mais capcioso, eles não vão dizer, vai ser difícil, talvez daqui a alguns anos eles devagarinho eles vão dizer, tomara Deus, né? Que Deus quer verdade, Ele não quer mentira. Agora eu fico pensando no fanatismo da minha tia. A minha tia achou que o meu avô foi para o inferno
porque não aceitou a Jesus, isso na época, não sei depois, porque não aceitou a Jesus dentro da Imperial, não estava dentro da Imperial, mas ele aceitava Jesus, ele orava e tudo. Só que graças ao bom Deus, meu avô morreu na mesma cama com a minha avó, casado de 62 anos. Eu tenho orgulho do meu avô, ainda que ele tenha tido muitas falhas, eu não sei do passado dele, mas da minha época que eu conheci ele, eu vi que o meu avô gostava muito da minha avó. E há quem diga, eu gosto de frisar isso, porque que meu avô gostava da minha avó, mas só porque não era de igreja, isso quer dizer que foi para o inferno, aquela mente tola, fechada. Porque tem muitas pessoas que têm homens e mulheres de Deus em sua casa e não valorizam, vão valorizar uma pessoa lá distante, que não sabe nem da vida dele, se ele está sendo correto ou não. E eu não estou julgando aqui Davi Miranda se foi para o inferno, foi para o céu, não estou condenando, eu sempre fui fã dele. Eu estou só raciocinando, porque muitos é o Davi Miranda, e o familiar não é nada. O Davi Miranda, o marido não é nada, a esposa não é nada, o filho não é nada. Vamos parar com isso aí. Então vamos parar de julgar as pessoas, vamos parar de achar que os nossos familiares ou pessoas que a gente conhece não são pessoas do bem ou santas. Vamos parar. Vocês nunca admitem, pode estar lá os filhos tudo confessando os erros do pai, do Davi Miranda. Vocês não vão acreditar, vão dizer que é mentira que os filhos estão contra o pai. É brincadeira, sabe? Um nível de fanatismo de muitos que eu tenho pena. Vamos se apegar a Jesus Cristo, vamos se apegar à palavra. Ó, escuta aí. Sobre a experiência que você teve também no falecimento dele, né? Você quer falar um pouquinho sobre? Pode ser? Não sei se todo mundo sabe, mas esse dia, né? Eu estava junto com meu pai, a gente estava voltando de um jantar, já era à noite. O jantar já era noite. Ligou para ele, um pouco desesperado, um pouco falando em relação ao que estava acontecendo ali, o desespero dele, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele passou por um trote, né? Onde as pessoas que ligaram para ele falaram que tinha sequestrado a filha dele. Eles não falaram o nome, mas que tinha sequestrado a filha dele, né? E ele ficou muito assustado com isso. Ele ligou pro meu pai e falou: meu Deus, sequestraram a Débora, sequestraram a Leia. Aí, como meu pai já sabia dessas notícias, estava num pico de onde estava muitos trotes, né? Então meu pai falou: calma, pai, não é bem assim, a gente tem que verificar. Eu vou fazer o seguinte: fica no telefone, no outro telefone eu vou ligar pra Leia, vou ligar pra Débora e pedir pra eles te ligarem. Eu não me recordo se ele conseguiu, eu acho que ele conseguiu falar com a Leia primeiro, né? E a Leia ligou pro missionário, né? Então ele se acalmou, mas ele aí ficou preocupado com a Débora. Só que ele estava tão desesperado, ele estava com uma voz assim, um desespero, e meu pai falou: eu tô indo até aí, porque a gente mora na Serra, não é longe, é uns 10 minutos da onde tinha a casa dele, né? Onde tinha a casa dele. Não é a casa. Ó, onde tinha a casa dele, não é a casa dele da Irene. O Davi, filho, mora na Serra, então próximo do pai, que também mora na Serra. Aí, claro. A gente tem que esclarecer pros. Bom, vamos lá, vamos escutar. Agora travou aqui, mas já já aparece. Eu posso achar que são os bandidos, né? Porque eu passei o endereço para que eles venham pegar o dinheiro, né? Na época não era nem transferência Pix, isso não existia. Então ele ficou muito assustado. Opa, ele passou o endereço na época para pegar esse dinheiro. Olha só, parabéns, Thiago. Deus te abençoe, tá revelando aí bastante coisa. É isso aí. Tá igual o teu pai. Teu pai, ele pode ter as falhas dele, mas pelo menos ele é sincero e revela as coisas. Como me revelou no passado, conversando aí. Olha, rapaz, aqui gostei. Ele falou bastante coisa, eu nem tinha percebido esse detalhe. Vamos aqui ponto a ponto. Vamos lá. Algo estava acontecendo ali, o desespero dele, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele passou por um trote, né? Primeiro ponto, Davi Miranda passou por um trote. Isso já é conhecido de muitos. Onde as pessoas que ligaram para ele falaram que tinha sequestrado a filha dele. Eles não Sequestrado uma filha dele. falaram o nome, mas que tinha sequestrado a filha dele, né? E ele Não ficou falaram muito não. assustado com isso. Ele ligou pro meu pai e falou: Ó, Davi Miranda ficou assustado com isso, ligou para o pai do Tiago, que é quem? Davi Filho. Davi Miranda Filho. meu Deus, sequestraram a Débora, sequestraram a Leia. Meu Deus, sequestraram a Débora, sequestraram a Leia, preocupado, gostava dos filhos. Ok, vamos lá. Aí, como meu pai já sabia dessas notícias, estava num pico de onde estava os trotes, né? Então meu pai falou: calma, pai, não é bem assim, a gente tem que verificar. Eu vou fazer o seguinte: fica no telefone, no outro telefone eu vou ligar para a Leia, vou ligar para a Débora e pedir para eles.
Fica no telefone, ao telefone, vou ligar pra Leia, pra Débora. de ligar, né? Eu não me recordo se ele conseguiu, acho que ele conseguiu falar com a Leia primeiro, né? A Leia já Logo confirmou pro isso. Tá. missionário, né? Então ele se acalmou, mas ele aí ficou preocupado com a Débora. Só que ele estava tão desesperado, ele estava com uma voz assim, no desespero, e meu pai falou, eu tô indo até aí, porque a gente mora na Serra, a gente não é longe, é uns 10 minutos da onde tinha a casa dele, né? Tiago revela tudo. Mora na Serra, 10 minutos da casa dele. Quer dizer que morava na Serra, como o Montenor disse, na Serra da Cantareira. É, tá bom. Olha só. Aí depois eu, o Tenor, são mentirosos. Mentirosos. E ele falava, não vem porque eu não vou abrir, porque eu tenho medo. Eu posso achar que são os bandidos, né? Porque eu passei o endereço para que eles venham pegar o dinheiro, né? Na época não era nem transferência, Pix, isso não existia. Ah, tá. O missionário achava que era verdade, passou o endereço para pegar o dinheiro. Então ele ficou muito assustado, ele não queria que a gente fosse lá, então meu pai ficou no meio do caminho ali, perto do portão, esperando, pai, vou, não vou, o que que eu faço? Não vem, porque eu não vou abrir, porque eu não sei se vai ser você. Mas eu falo pelo telefone, ele estava com... Olha só. O Davi Miranda ficou com medo que o próprio filho fosse visitar ele, porque não sabia se era ele. Será que não tinha segurança lá? no A desespero, Irene não estava, porque senão ia atender. Nem o outro. Vamos um lá. absurdo, né? E eu acho que meu pai também conseguiu falar com a Débora, né? Só que aí a Débora começou a ligar pro missionário, eu acho que aí ele já não atendeu mais, né? A Débora tentou ligar para o missionário e não atendeu mais. Lembrando que o Davi e a Débora são gêmeos. Vamos lá. Aí na hora que começou, meu pai no telefone com ele ali ainda começou a ficar um silêncio, né? Meu pai se assustou, falou, não, a gente precisa ir pra lá, a gente precisa ir pra lá. A gente tentou ir pra lá, mas a gente não tinha o controle do portão, a gente não conseguiu abrir. Não tinha o controle do portão. O filho não tinha acesso à casa do pai. Ele era blindado na Serra da Cantareira. O Tenório falou sobre isso. Esse dia minha avó estava aqui em São Paulo. Ó, esse dia minha avó estava aqui em São Paulo. E não vão dizer claramente, né? Porque senão vai dar muita bandeira. Esse dia minha avó estava em São Paulo, um sábado à noite, lá por 10, 11 horas da noite, estava em São Paulo. Por que que não estava com o esposo? Ah, não, é campanha de oração. E ora, ela não poderia estar lá na mesma casa, dormindo numa outra repartição e ele orando numa outra? Raciocinem. Então a gente teve que descer a serra, tá? Acho que é uma meia hora daqui. Ó, teve que descer a serra, uma meia hora de São Paulo. Vamos lá. Acho que é um pouco mais. Ó, o Davizinho tá dizendo que é um pouco mais, deve ser quase uma hora, então. 40 minutos. 45 Então meu minutos. pai desceu com toda a velocidade, pegou a chave e subiu, Thiago, vamos comigo lá, né? E a gente ainda tentando ligar, todo o caminho, a gente tentando ligar e só tocava, né? Aí na nossa mente já vem aquele desespero, por que não atender? Será que ele tá com medo, né? Enfim, a gente conseguiu abrir o portão. Na hora que a gente abriu o portão, a gente começou a ligar e a gente só ouviu o telefone tocando, né? Abriram o portão forçosamente. Começaram a ligar e o telefone tum, 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 tum. Então ele tava sozinho lá, não tinha ninguém. Trim. E nessa hora a gente, pelo menos eu senti ali que alguma coisa tinha acontecido, né? Por que ele não estaria atendendo, sendo que estava ali na mesa da cozinha o telefone? A Mesa gente da abriu a cozinha. porta, na hora que a gente abriu a porta, a gente viu ele de bruço pro chão, já com o rosto no chão, assim, né? De bruxo pro chão, com o rosto no chão. Deu um infarto. A gente virou, eu tentei fazer a massagem cardíaca, tentei umas Massagem duas, três cardíaca. vezes, eu senti como se estivesse fazendo, como se tivesse um colchão d'água, algo assim, né? Não sei se acabou estourando o coração, alguma coisa assim. Me senti mal, né? Parei de fazer, meu pai começou a orar ali pelo espírito da morte, se era para sair, que saísse, né? Ele pediu para eu buscar no quarto, né? No andar de cima, Ó, uma casa de 2 andares. Agora não tô no quarto, no andar de cima. um lençol para que a gente pudesse pôr ele, né? Eu não teria nem pensado nisso na hora, meu pai acabou falando isso. E a gente conseguiu, a gente estava junto com um amigo, o Marlon também, que é um grande amigo nosso, que nos ajudou. Porque é uma pessoa, né? Olha, essa é uma testemunha boa, o tal do Marlon aí. Tem que. Bom, Ele era bem pesado também, né? E a gente, os três, tentando uma força absurda, assim, pra levá-lo. A gente conseguiu pôr no carro e a gente acabou descendo pro hospital, né? Onde no meio do caminho ali que a gente tava levando, a sua mãe me ligou, né? A Débora. ó, no meio do caminho a Débora ligou e levando o pai para o hospital, mas já estava morto. O que aconteceu? O que aconteceu? O avô do cara. Meu pai tá bem, meu pai tá bem. E eu ali eu já sentia que, não, ele já tinha falecido, né? Então eu falei isso pra ela. Ela entrou em desespero, acabou desligando. E desceram a serra ali numa agilidade, uma rapidez. Desceu a Quando serra. chegou no hospital, ele já
acho que é algo que Ela todo faleceu. mundo sabe que a gente passou por isso, a gente viu ali. Foi algo marcante também, quando a gente estava aqui no velório, a gente olhava aquilo, só vinha na minha mente a posição que ele estava ali quando eu abri a porta, né? Entenderam, Santos? Digo os fãs, né? Porque eles não são fãs, eu já entendo. Então veja bem, e pode ver e rever e trever e trererê a live deles, ou esse trecho que está aí na internet, intitulado Detalhes da Morte do Davi Miranda. Pode ler e rever que o Tiago diz, tintim por tintim, ele diz, Davi Miranda estava na Serra, o pai dele mora na Serra, Davi Filho. Ereni estava em São Paulo, era sábado à noite. Davi Miranda foi encontrado morto sozinho, por conta de um trote. A primeira pessoa a ver o Davi Miranda foi o Davi Miranda Filho e o Tiago. Tentaram reanimá-lo, mas não adiantou, já estava morto. E ele achava que era um trote. Perdão. Ele achava, o Davi Miranda, que era um sequestro contra uma das filhas, mas era um trote. Foi vítima de um trote. É isto, moral da história. Agora a gente começa a comentar com esses fatos que foi dito aí. Não é alguém, o Bruno inventou, o Bruno contou. E olha que eu sempre colocava aí com informação. Trote. Deus revela tudo. Isso quem me disse na época foi até um primo meu. Por que Deus não revelou que era um trote para ele? Já que Deus revelava tudo. Não vou entrar em outros méritos, porque não quero entrar, já falei sobre isso. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ele morando a quase 1 hora de distância da Ereni Miranda. Ereni em São Paulo e ele na Serra da Cantareira. E aí? O que tem a ver? Ah, não tem nada, irmão. Ele foi lá para orar. Orar sozinho? Por que não tem irmão lá orando? Ah, mas lá tem um estudo. Pois é, mas não dá para levar a esposa? Deixa a esposa dormindo num quarto, indo para o lugar, e ele vai orar no estúdio. Ó. E ela sabia que ele estaria ali no estúdio. Ou por que não fez o estúdio na casa em São Paulo? Pensar. Foi, né? Enfim, deixa para lá. Terceiro, Davi Filho morava próximo do pai. Quer dizer, o filho mais próximo do Davi Miranda era o Davi Miranda Filho. O restante, Léa no Rio, Débora em São Paulo, Daniel não sei lá das contas, e o único foi o Davi Filho. Uma coisa a se pensar, quer dizer, o que mais sabe de tudo é o Davi Filho. E o filho. E o filho contou aí. Agora pense do jeito que você quiser. Ah, por que não revelaram na hora, revelaram só agora? Por conta da internet, porque na internet esses assuntos começaram a bombar. E não foi meu canal só, outros canais falando também. E a verdade tem que vir à tona. Ou vocês acham que as mentiras agradam a Deus, a hipocrisia? Não. Vem mais um outro comentário. Digamos, ajuntando uma ponta com a outra, aí dá ensejo à suposta filha fora. Vocês entendem? Que eu não sei, vai ser delicado eles falar sobre isso. Quem sabe um dia Deus dê coragem, eles falam. Porque, não sei, até eu na pele deles não saberia como ia fazer, não. Não saberia. Mas pelo menos já falaram alguma coisa verídica. Não é. Hugo, qual foi o motivo de não ocorrer a averbação do divórcio? Porque a igreja pregava contra o divórcio. Ele pregava. Então, nessa parte, ele não foi hipócrita, entre aspas. Mas tinha a hipocrisia, quer dizer, não estou separado da via legal, mas estou separado. Não vivo mais junto, não moro na mesma casa. Dá no mesmo. Para Deus, aquilo é divórcio. Porque eles acham que o divórcio é só na via legal. Na via legal, é só questão monetária de bens e para se aparentar ou aparecer na sociedade. Assim como casais que não reconsideram ou não reconhecem o casamento na via legal estão casados, aqueles que
Estão casados só pela via legal, estão separados? Estão separados. Só para manter a aparência. Como diz aquele ditado da mulher de César, não basta ser correto, honesto, basta aparentar ser correto, honesto, que já está mais do que suficiente. Aparece lá no inventário casado com Ereni. Mas não vivia mais. E por que ele morando numa casa numa outra? Aí vem as informações, né? Quem é esperto sabe. Aquele vazamento que isso eu posso comentar, que está lá na Isto É, que Sérgio Sora e Leia dizem que ele teria agredido a esposa. Então talvez aquilo era verdade. Talvez foi aquele motivo que levou ele se separar definitivamente. Separar, não disse divorciar, porque separar uma coisa, divorciar é outra. E morar em outra casa. E talvez a descoberta da. Vocês sabem, né? Da filha. Descoberta da filha. Por parte da família. Entenderam? Como é que as coisas batem? Como Deus é maravilhoso. Está encorajando eles a falar a verdade. Por quê? Eles sabem que se eles temem a Deus, eles têm que contar alguma coisa. A verdade. Então, foi esse vídeo aí, comprovando essa situação. Muitas coisas eu creio que vão surgir, porque uma hora eles não vão nem mais aguentar também estar suportando, aguentando algum fardo de hipocrisia, principalmente os netos, e que revele. Porque se eu tivesse algo parecido com meu avô, eu iria revelar. Mesmo se meu avô fosse famoso. É óbvio. E fica outra coisa também evidenciada na própria fala do Tiago, que o avô dele amava os filhos. Ficou preocupado com a Léa, ficou preocupado com a Débora. Se ele não amasse. E por isso que diz que ele amava até também a suposta filha, que ajudava bem. Era um bom pai. Eu não duvido. Não duvido. E a prova que ele amava tanto os filhos, que ele defendia os filhos. Né? Ninguém poderia falar dos filhos deles, ainda que tenha algum erro no sentido doutrinário lá do regulamento que eles criavam, ou criaram, que os filhos não cumpriram. Será um motivo da maioria dos netos estar fora da igreja? Não sei, querida, porque assim, ó, eles estão fora da igreja, mas estão na administração da igreja. Então, na realidade, não estão fora. Nenhum neto e nenhuma neta está fora da igreja administração. Quando não estão na administração, são donos de rádio. Então, vocês têm que entender isso. E aí não tem questão de salvação. Enfim. Inclusive, o filho da Leia, que se declara homossexual, é dono de rádio da Deus e Amor. Para vocês terem ideia. Lembrando também que eu penso que o Tiago, que poderia estar com o pai, e o pai mesmo, estando na igreja que ele criou, ele também tem rádio no nome dele, Davi Miranda Filho. Esse rapaz até, ele ficou na IPDA, né? Poderia ter ido pelo pai, né? Gostou mais de ficar ali. Enfim. E eu achei interessante ele abrir a boca nesse sentido, falar alguma verdade. Não vi o podcast todo, até vou dar uma olhada no podcast todo. Só vi essa parte aí que fizeram um corte, colocaram no YouTube. E como eu disse no início, a próxima sugestão para a turma do Regenere é o podcast. Tragam aí o André e na outra, ou os dois juntos, André e Alexandre aí para fazer uma live ou podcast. Porque eu disse, quem acompanha meu canal sabe que eu disse, traga o Tiago. Naquele vídeo que eu fiz sobre Conexão Mesa, traga o Tiago aí no podcast. Trouxeram. A prova é que ele vê meu canal, né? E como eu disse no começo, por favor, não tire aí, não deixe traca no meu canal aí, que eu só quero a verdade, eu não quero mentira. E eu não vou estar atacando ninguém, não. Porque o que eu quero é mentira. Às vezes eu fico incomodado com fãs aí, que tem uns fãs de vocês que incomodam, né? Tem uns fãs que não entendem nada, não procuram ouvir nada, só sabem incomodar.
Bom dia, é verdade. Se o missionário da tivesse a coragem de falar que ele tinha separado, muitos fãs e fanáticos até. Não, ia tirar a própria vida. Até é porque eles pregavam que não poderia separar. Pois é. Aí tinha aquela aparência na via legal que não estava realmente divorciado, e o povo acha que divórcio e separação é a mesma coisa, não tem nada a ver. Como eu citei várias vezes aqui, eu tenho exemplo da minha família, a minha tia estava casada até a morte, porque ela não deu divórcio pro meu marido dela, o primeiro e o único, na via legal. Não, não deu. Ela mesmo não queria dar porque ele traiu ela. Ela disse assim: tu me traiu, tu não vai poder casar novamente, legalmente, ainda que ele já tivesse várias mulheres e até filhos. Então a minha tia não era divorciada no estado civil, não era, era casada. Mas já mais de 20 anos sem morar junto ou coabitar com o marido. Acho que você tem que pensar. O corpo foi velado quase uma semana depois. Sim, porque foi embalsamado, ficou 5 dias ali presente para que todos viessem ver o corpo. E eu acho até, não sei se é verdade, que a funerária que trabalhou pudesse ser a funerária da família, porque eles têm uma funerária. Não sei se eles compraram essa funerária depois da morte do pai ou se já tinha. O Daniel é sócio de uma funerária em São Paulo. Então eles têm tudo. Muitos pensam assim: o dia que acabar Deus amor, o que vai acontecer? Primeiramente, segundo o estatuto, vai tudo para a Fundação Reviver. Não sei se eles não mudaram o estatuto, mas o que eu tinha lido há uns 2, 3 anos atrás era isso. E independente se acaba até a Fundação Reviver, eles têm dinheiro, eles têm investimento em outras empresas, em outras coisas. Eles não vão ficar falidos. Bem como esses líderes religiosos aí, o Valdemir está ficando falido porque estão querendo lá destruir o templo dele, leiloá-lo e tal, tal, tal. A igreja vai perdendo o patrimônio, mas eles não perdem o deles. É assim. É. Ok, meus caras, a live era sobre isso, não vou me alongar mais. A minha parte foi feita, está aí confirmado o que o Thiago falou. E em breve espero que eles falem de mais outras coisas que foi falada no canal. E que eles entendam que o meu intuito não é denegrir a imagem de ninguém, não é falar mal, não é nada, é ser favorável à palavra e à verdade. Porque pode procurar, não tem nenhum vídeo eu chamando o Davi Miranda de herege, falso. Eu ainda, com tudo que eu já sei do Davi Miranda, ainda tenho respeito. O Thiago, você participar de uma lá. Eu não sei, eu acho que eles não liberam os da IPDA para fazer lives em outros canais. A não ser o Davizinho que vai, mas só que ele vai em canais grandes, ele não vai em canais pequenos. O Davizinho acompanha eu. Quando ele falou lá de futebol, lá naquele canal do César, alguma coisa, ele citou que eu falei de futebol. É, ok? Abraço e até uma próxima.